A paz do Senhor, amados. Mais uma vez estamos aqui e desta feita não é diferente das demais, né? Estamos aqui para aprendermos juntos sobre uma lição de suma importância, onde vem falando sobre a alma. E desde a primeira lição, onde o pastor Neto Ibiapino trouxe para nós um comentário muito rico e bem pormenorizado sobre a tricotomia do homem, né, que vem falando sobre corpo, alma e espírito. Lembrando, já adiantando, que o corpo, né, é essa matéria física que nós temos, e a alma e o espírito é imaterial, ou seja, é uma parte imaterial. Então, eu gostaria de pedir aos amados muita atenção nesse quesito. Por quê? Porque você falar daquilo que é palpável já é complicado, para você, né, fazer uma ideia daquilo que é palpável. Imagina você falar daquilo que é imaterial. Então há uma dificuldade muitas vezes de entendimento, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos. E assim que os irmãos tiverem alguma dúvida, não leve dúvidas para casa, pergunte. É por isso que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito dos comentários de classe. Por quê? Porque fica fácil de você interagir. Muitas vezes o comentário único, você fica com a dúvida, mas é alguém que está comentando na frente com o microfone e tal, você fica inibido de fazer alguma pergunta. E aqui, amados, nós estamos numa sala de aula normal. Então, assim, cada um tem o direito de se posicionar, de falar, de pontuar alguma coisa. Por quê? Porque é através disto, desta interação, é que nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Tá? Então, como eu falei, nós começamos com uma lição que veio fazer um apanhado no geral sobre corpo, alma e espírito. No entanto, a lição, o trimestre, na realidade, foi dividido em 3 blocos. Nós encerramos domingo próximo passado o bloco do corpo humano. Estaremos estudando de hoje, lição 5, até a lição de número 9, sobre a alma e, posteriormente, sobre o espírito. Tá? Então, hoje, na realidade, nós estaremos fazendo um apanhado sobre a alma. Por que eu disse um apanhado? Porque nós teremos lições pormenorizando as faculdades da alma. Então, eu não vou adentrar muito. Por quê? Porque se eu adentrar muito, eu vou atrapalhar quem vai comentar no próximo domingo. Então, assim, a gente vai ter o cuidado de estar fazendo um apanhado no geral. Por quê? Para que a gente não venha atrapalhar os próximos comentários. Lembrando que logo na introdução, nós iremos entender que estudar e aprender sobre a alma nada mais é do que reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados, obviamente, à santificação. Ora, somos criados à imagem de Deus. E o comentarista coloca ainda mais: e chamados à santificação. Vem complementando a verdade prática. Olha a verdade prática o que diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então, esse cuidar da alma é santificação. É o que nós estamos, fazendo todos os dias, buscando a santificação. Então, como nós estamos comentando e falando sobre esta situação, sobre a alma, então, como deixamos muito bem claro, e eu gostaria aqui até de abrir um pequeno parênteses e
alguns dos irmãos podem até perguntar, mas na realidade o pastor que deveria estar comentando. E eu gostaria muito de estar ouvindo o pastor Neto. No entanto, é aquela situação. Como hoje é apenas um apanhado, ele vai ter todas as outras demais lições sobre a alma para ele estar aperfeiçoando o comentário, né, que a gente está fazendo aqui. Então ele vai estar aperfeiçoando e complementando na medida do possível. O que nos traz, meus amados, já adentrando um pouquinho, é que quando Deus criou, primeiro foi criado espíritos. Tá? Por que que nós falamos isso? É bom a gente fazer essa recapitulação lá atrás, para que a gente possa imaginar. Por quê? Porque primeiro foram criados os anjos. Então são seres espirituais. E quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver em vários pontos falando sobre a alma, mas incluindo alma e espírito. Já no Novo Testamento que a gente já vê uma diferença mais da tricotomia. Antes se imaginava uma dicotomia, né? Mas a gente sabe que é uma tricotomia. Mas como no Antigo Testamento geralmente era através de figuras, de sombras, de símbolos que se era e que se entendiam as coisas, muitas vezes ainda não tinha este conhecimento. Mas hoje nós temos a plena certeza e convicção de que o nosso corpo, ele é completo. E ele é corpo, alma e espírito. Tá? Então, quando nós falamos em corpo, os nossos corpos são iguais. Não tem diferença de um corpo para o outro, a não ser a fisionomia. Não estamos falando de aparência física, estamos falando do corpo em si. Cada um de nós, se é uma pessoa perfeita, obviamente ele vai ter 2 olhos, 2 orelhas, nariz, a boca, o pulmão, o coração, ou seja, os corpos são iguais. Não vai ter diferença. O espírito também é a questão da intuição, são iguais na fé, né? Na realidade, o que difere o homem um do outro é a alma. E o que é, na realidade, a alma? A alma é a individualidade de cada um de nós. Nós temos uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um caráter, sentimentos, vontades, emoções. Isto é a alma. Este corpo, sem a alma e o espírito, ele nada é. No entanto, é bom lembrar que a alma, sem o corpo, ela continua a alma. E aí é interessante a gente firmar o que está no texto áureo. Por quê? Porque deixa muito bem claro, não tem mais os que matam o corpo. O corpo é essa matéria que nós temos. Sem alma e sem espírito, não age, não faz nada. Mas, na realidade, o que o complemento do versículo diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, então, a questão da alma, geralmente, obviamente, não é geralmente, na realidade, ela trabalha e segue junto com o espírito, elas são inseparáveis, alma e espírito são inseparáveis. E aí se faz necessário a gente entender que o Velho Testamento, ele em alguns momentos traz, e eu gostaria de estar lendo na Bíblia, alguns pontos, algumas referências bíblicas que nos chamam muita atenção, porque muitas vezes no Antigo Testamento a alma, ela é direcionada a pessoas, é direcionada à carne, é direcionada à vida e assim por diante. Então eu gostaria que os irmãos, se quiserem acompanhar, e aí nós vamos ver algumas referências do significado da alma. Por exemplo, vamos para Jó 12 e 10, só para a gente embasar
nossas palavras mais adiante. Jó 12:10, veja o que fala a palavra do Senhor. E está, só lendo esse versículo, não vamos pegar o contexto, no entanto diz, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, tá? E o espírito de toda a carne humana, ou seja, está trazendo a alma no sentido de vida, né? Mas nós temos outros pontos, e aí a alma como sendo a sede do apetite, e nós podemos ver isso em Números, no capítulo 21 e no versículo 5. Veja o que diz Número, capítulo 21 e versículo 5. A questão do apetite. Veja o que diz. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, o apetite que nós sentimos é a questão, é a alma. Nós estamos querendo firmar, mas nós temos também a alma como sede das emoções, lá em Salmos 86:4. Daqui a pouquinho nós vamos ver tudo isso dentro da nossa revista, amados, tá? No entanto, a gente só está fazendo um preâmbulo, na realidade. Salmos 86:4, quando diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ou seja, a alegria. A alegria faz parte de quê? Da emoção. E esta emoção é a alma que nós temos. Mas também aí vem a questão de paixões, de intelecto. Então, esta é a alma humana, e é justamente disso que nós vamos falar. E aí, quando eu disse que nós não vamos adentrar muito, por quê? Porque os próximos comentários vêm falando sobre as faculdades. Quando eu digo faculdades, são as funções, na realidade, da alma, que ela sente, ela pensa e ela tem vontade. Ou seja, pensar, querer, né, e ter vontade, na realidade, são faculdades da alma que vai ser trabalhado, pormenorizado no decorrer das próximas lições. Tá? Então, quando Deus criou o homem, Deus o criou completo. E Ele criou, e se nós observarmos a Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis 1, nós vamos ver uma narrativa, ou seja, a narrativa da criação de todas as coisas. Mas quando nós vamos para o capítulo 2, aí nós vamos ver a Bíblia descrevendo, aí já não está mais narrando, mas está descrevendo a criação do homem. Então, é interessante que a gente tenha isso, por quê? Porque o homem, ele foi criado para dominar, para estar diferente dos animais, obviamente. E aí vem um conhecimento básico que nós temos desde criança, de que o que difere nós dos animais é porque nós somos seres racionais e os animais são seres irracionais. Então é importante que a gente deixe isso bem claro. Por quê? Porque nós fomos criados para dominar, para cuidar, para procriar e assim por diante. Então é interessante e muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando nós vamos para Levítico, salvo engano, 17:11, nós vemos justamente isso, e é bom, é interessante a pergunta do irmão, porque vamos para Levítico 17:11, que a gente tire essa dúvida, e se a gente embananar aqui, o pastor nos ajude. Olha o que diz: porque a alma
da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E pegando essa deixa, geralmente é por isso que eles não fazem a transfusão de sangue, porque acredita-se, e aí muitas vezes aqueles que lê a Bíblia, apenas lê a Bíblia e não estuda, ele vai dizer, não, a alma é o sangue, e por isso eu não posso, né, fazer isso, aquilo, aquilo outro. No entanto, com muito cuidado, o nosso escritor da revista, ele trouxe aqui para nós, no auxílio teológico, onde ele diz o seguinte, ele refere-se ao versículo, ao que nós lemos, Levítico 17:11, onde a palavra alma está sendo usada como sinônimo de vida, e não como, na realidade, o sangue em si. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então era esta o pedido. A ideia do sangue significa a alma do homem, abre portas para muitas contradições. E uma delas, e a gente pode ver notoriamente quando a gente vai para Apocalipse, veja que lá foi visto debaixo do altar a alma das pessoas, e aí vem a pergunta, como é que a alma das pessoas estavam ali debaixo do altar, sendo que o sangue foi derramado na terra? Então, assim, outra situação é que rico e Lázaro, o rico pede para quê? Para que a Abraão, né, que traga Lázaro, né, de volta, para que ele possa anunciar à sua família o quanto é triste a eternidade sem Deus. Então, assim, cai por terra esta intenção e essa falácia de que, na realidade, a alma é o sangue. Tá? Pastor, quiser complementar alguma coisa, né, sobre... Na realidade, é o que nós vamos ver no item 2 da nossa lição, né? A tendência do homem de querer facilitar as coisas, de querer tirar Deus, colocar Deus em segundo plano e dizer, não, na realidade o corpo é só matéria. Por quê? Ora, se eu digo que o corpo é só matéria, que eu não tenho nada além disso, à medida que eu tombar a sepultura, não existe nada mais depois disso. Ou seja, em outras palavras, o que eles estão querendo dizer? Não precisa de Deus. Por quê? Porque você é só uma matéria. Morreu, acabou-se. Isso, é unicismo. O homem é apenas uma matéria formada aí por vários elementos e que, na realidade, tombou ao túmulo, findou-se a vida e findou-se tudo. Na realidade, olhando para o texto áureo, nós vamos ver que na realidade não é bem isso, né? E que a Bíblia deixa isso muito bem claro. E aí, já que tocou nesse assunto, vamos entrar, porque assim, existem muitos questionamentos, porque quando a gente fala a alma, ela é a sede das nossas emoções, né? É ela que nos faz único, nós somos únicos, né? E é justamente a alma que nos faz únicos, mas aí surge também, e eu gostaria de levantar aqui, alguns questionamentos, e dentre eles, como surgiu a alma? Como surge, na realidade, a alma? Nós sabemos que o corpo humano, né, o ser humano, ele foi criado por Deus. Deus soprou em suas narinas, né, fez ele de barro, soprou em suas narinas e tornou-se, então, o fôlego de vida. E ele se tornou, então, corpo, alma e espírito. Mas aí surge algumas situações e eu gostaria apenas de pontuar, porque de repente pode alguma pessoa levantar esse questionamento sobre a questão
da criação da alma. Porque hoje nós sabemos que quando se une um espermatozoide com um óvulo, na fecundação se gera o quê? Um corpo humano. E aí vem algumas teorias que são passíveis de questionamentos e de estudos, né, sobre. Aí vem a pergunta, nesse momento, e aí vem 3 teorias diferentes, uma delas totalmente sem base bíblica. Mas por que eu vou falar? Porque tem alguns que pegam essa última que eu estarei falando para embasar outras situações. Primeiro, o criacionismo. Nós sabemos que Deus cria. Então, acredita-se que no momento desta junção, dessa formação de um novo corpo, desta fecundação, Deus cria uma alma para esta pessoa ou este novo ser que está se tornando e está se formando. Esta é a intenção e é a teoria do criacionismo. No entanto, vem a teoria do traducionismo, que diz o seguinte: não, quando se unem, pega-se parte do homem, pega-se parte da mulher e se forma a alma também. Ou seja, na realidade é uma ação do homem juntamente com a mulher e forma-se a alma. Isso é o traducionismo. No entanto, e aí eu gostaria de tirar dúvidas mediante a Bíblia. Vamos ler Hebreus 12, 9, que aí já tira a dúvida, se é que fica alguém pode ficar questionando. Eu só toquei neste assunto, né, para que, né, se os irmãos forem questionados. Vejam o que diz Hebreus 12 e versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Como a alma e o Espírito estão juntos, entendemos biblicamente, né, pastor, que Deus cria a alma de cada um. Mas, como terceira teoria, e aí eu quero falar com ela não tem nenhuma base bíblica, amados. Mas eu quero falar por quê? Porque é onde se nasce algumas teorias que são totalmente hereges, que é a pré-existência da alma. Ou seja, chegam ao cúmulo de dizer, não, na realidade, Deus formou várias almas e elas estão aí soltas. Quando vai nascer alguém, aí uma alma vai e entra neste corpo e assim vai. Ou seja, para quê? Para dar ênfase à reencarnação. Entende? Então é por isso que nós temos que estar conhecendo, porque são de alguns pormenores, ou seja, desta pergunta, de onde vem a alma, cria-se uma heresia sobre a questão da reencarnação. O aperfeiçoamento. Sim. Vai repassando, né, e assim vai indo, uma alma vai repassando o outro e assim por diante. Então, amados, são algumas situações que a gente tem que estar pormenorizando, até para o conhecimento. Não quero daqui trazer embaraço, né, na vida de cada um, mas é para que a gente possa estar tomando este conhecimento. Tá? Então, voltando à pergunta da onde nós, da premissa que começamos, que é a pergunta do nosso amado irmão. Então, assim, a alma não é o sangue. Quando está falando ali, está falando no sentido de vida. No súbito, nosso relógio ali, eu não sei se ele está ok. Parece que... 8h49. Não, é porque parece que ele estava parado ainda agora. Agora já arrumou, né? Ah, tá. É porque aí a gente tem ele como base, porque senão a gente fala muito num tópico e esquece dos demais. Tá. No item 2 aqui, entre o espírito e o corpo. Veja o que o comentarista nos coloca. A alma do homem é a sua personalidade.
tá? Ou seja, então, a nossa personalidade é a nossa alma. Ou seja, isso é um distintivo pessoal. Ou seja, o comentarista está deixando muito bem claro que é ela que nos faz diferentes uns dos outros, tá? Então, é através da alma que nós somos diferentes. No entanto, vem aqui se falando dos 3 atributos principais, que é o quê? A emoção, a razão ou a volição ou vontade, tanto faz. Então é onde eu até falei para os amados que nós não vamos adentrar muito aqui para a gente não ferir, né, e não adentrar nos próximos comentários que serão, né, que virão pela frente, né, nas próximas lições. Então, mas se faz necessário a gente parar um pouquinho para que a gente possa estar analisando. Por quê? Porque aqui vem falando de 3 atributos da alma, que é o sentimento, ou seja, a alma sente, o intelecto, que é o pensar, né, e a vontade, que é a volição. E se nós, fazendo um organograma sobre o pensar, o sentir e o querer, nós vamos ver que o pensar, ele também é composto de alguns pré-requisitos. E é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, o que nos faz pensar? Nos faz pensar porque nós somos seres racionais. Isso já é uma diferença crucial dos animais. Então, nós somos seres pensantes. E quando nós pensamos, nós imaginamos. E aí, nós criamos em nós uma imagem. Ora, se eu vejo um exemplo, uma girafa. Se eu vejo essa girafa, eu faço em minha mente uma imagem dessa girafa. Quando alguém me falar sobre o nome girafa, na minha mente, eu já sei o que é. Por quê? Porque nós imaginamos. Então nós temos essa capacidade de imaginar. E esta capacidade é uma capacidade do pensar. É uma capacidade da alma. Mas nós temos também a capacidade de fazer cálculos. E eu até trouxe alguns versículos aqui, no entanto, eu acho que o tempo fica um pouco corrido. Mas é interessante a gente ler. Gênesis 8:21 deixa essa capacidade de imaginar muito bem clara. No entanto, dizendo alguns pormenores. Gênesis capítulo 8 e versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor ao seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, a imaginação do homem é má. Mas é má por quê? Por causa do pecado. Tá? Então, nós com esta capacidade de pensar, então nós temos esta imaginação. Se nós for para Miqueias, também nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo, Miqueias 2 e versículo 1 diz: ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam o mal à luz da alva e o praticam, porque está no poder da sua mão. Ou seja, nós temos o poder de pensar, de imaginar. E aí é onde entra uma válvula, uma brecha, aonde muitas vezes, como a Bíblia deixa bem claro que o pensamento do homem é mau, desde a sua meninice, é onde entra a questão do homem muitas vezes imaginar e querer fazer coisas más. No entanto, nós temos também dentro do pensar a razão.
E aí é onde entra a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque você tem a razão, você faz cálculos. O que é esse cálculo? É o custo-benefício. Convém eu fazer? Não convém eu fazer? Entende? Então é este cálculo que vai fazer. E a Bíblia deixa isso também muito bem claro. Então nós precisamos estar fazendo o bem, imaginando o bem, trabalhando o bem, para que nós possamos estar fazendo o bem também para a nossa alma, para que nós possamos estar cada dia mais buscando a santificação da nossa alma. E por fim, dentro do pensar, nós temos a memória. O que é a memória? É o que nos faz lembrar. E hoje, se nós observarmos, eu vou citar 2 exemplos. Na época, na festa dos judeus, aquelas festas tinham um motivo. Qual era o motivo? A lembrança do que se tinha passado. Hoje nós temos, e hoje, justamente hoje, é a ceia do Senhor, que nos traz a memória da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos essa faculdade da alma, que é o pensar, e dentro do pensar, nós temos então a imaginação, a razão e a memória. E isso vai ser trabalhado nas próximas lições. Depois nós temos a questão do sentimento. O sentimento é aquilo tudo que nós sentimos. Não dá para você dizer que o corpo é tão somente uma matéria se nós sentimos, se nós temos emoções, se nós temos alegria, se nós temos tristezas, nós temos angústias. Então isto faz com que nós, de fato, possamos afirmar com muita veemência e com muita certeza de que nós somos completos. Nós possuímos corpo, alma e espírito. Tá? Então, dentro desse sentimento, nós temos alegria, paixões e as emoções que, obviamente, vai diferenciar-nos dos outros seres criados por Deus. Tá? E, por fim, nós temos o querer, que é a vontade de cada um de nós. Então, este querer, e a Bíblia deixa muito bem claro, que ele pode ser bom ou ruim. Tá? São os desejos. Nós temos desejos. E os nossos desejos podem ser bons ou podem também ser ruins. Aí é que nós devemos estar cada momento olhando a verdade prática. Porque se essa lição, se ela resumisse tão somente no texto áureo e na verdade prática, não precisaríamos da gente falar mais nada. Por quê? Porque faz um apanhado de um resumo no geral do que nós precisamos. Então, este item 2 vem falando justamente sobre isso. Então, nós podemos concluir de que a alma funciona entre o espírito e o corpo. Se nós observarmos, talvez um exemplo assim bem claro, e eu vou usar o que eu tenho na mão. Se eu pego essa caneta, ela é composta de três elementos. Se eu observo este, é apenas o corpo. Se eu tiro a alma e o espírito aqui, esse corpo é nada. E isso aqui eu também não posso separar, porque se eu separo, vai acabar. Minha caneta vai acabar. Então, assim, é um exemplo pequeno, mas que, assim, ilustra a questão do corpo, alma e espírito. Sabendo que o corpo, ele pode separar da alma e do espírito. No entanto, o espírito e a alma não se separam. Tá? Então, deixando isso muito bem claro, bem lembrado pelo pastor Neto, porque quando nós falamos que a alma ela está entre o corpo e o espírito. Quando a alma quer fazer alguma ligação com o corpo, são através dos nossos sentidos. Né? Através dos sentidos do corpo nós temos isso. Mas quando a alma quer fazer uma relação, um intercâmbio, uma comunhão com Deus, é através do espírito. Então ela é este elo, né? Podemos assim dizer, que a alma é um elo de ligação.
do corpo com o espírito e com Deus, obviamente, e do espírito com o homem também. Então, assim, é uma via de mão dupla que vai e volta, mas que faz esse intercâmbio e esta comunhão ser uníssona e uma comunhão que venha fazer essa conexão de fato. E, como nós já falamos, virando aí para o subitem 3, a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. E olha o que diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E aí o próprio escritor, ele já contextualiza e diz, o contexto indica que o autor experimentava aflição. E o que faz nós experimentarmos as aflições são os sentimentos, que é uma das faculdades que está dentro da alma, do sentir, porque a alma pode sentir. Então, quando a gente vai analisar isso, assim, bem nos pormenores, isso joga por terra qualquer teoria de que o homem é só um ser, só uma matéria. E muitas vezes o homem fica se perguntando, sim, mas alguma questão, alguma situação que ele fica questionando, achando que não tem vida após a morte. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que nós temos sim. E, obviamente, e aqui aí entra na questão do que o pastor estava pontuou, embaixo, quando diz, a minha alma tem sede do Deus vivo, tá? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou seja, nós estamos aqui falando do homem que tem Deus no coração. Não estamos falando do homem ímpio, por quê? Mas mesmo no fundo, o ímpio, quando ele está passando por uma grande dificuldade, quando ele para refletir, ele sente uma necessidade de alguma coisa. Ele pode não dizer que é uma necessidade de Deus, mas ele sente sim a necessidade de alguma coisa, de um complemento na sua vida. E é este complemento que nós temos, que nós possuímos. E é por isso que nós temos paz. É por isso que nós temos paz. Nós temos uma leveza de vida. Por quê? Porque nós temos Deus. Por mais que a gente saia de uma provação, de uma angústia, de uma tribulação enorme, mas você tem paz. Por quê? Porque você sabe que aqueles momentos difíceis vão passar e que Deus está te carregando. Então, nós temos isso, nós temos essa sede do Deus vivo. E aí, é por isso que nós devemos sempre alimentar a nossa alma. E para alimentar a nossa alma, nós precisamos congregar. Nós precisamos estar na igreja. Depois da pandemia, e isto causa muita preocupação, porque depois da pandemia, agora talvez está melhorando uma parte, mas depois da pandemia, muitos diziam, não, eu me alimento em casa mesmo. A internet, alguma coisa, e eu estou ouvindo, mas estava ouvindo sem filtrar, sem saber a fonte de onde está vindo. Nós temos que ter muito cuidado, amados, com o que é ensinado nas redes sociais, porque você não conhece nem quem está ensinando e qual o fundamento que ele está querendo implantar. E é por isso que eu defendo com muita veemência a questão do congregar, porque é aqui que nós temos uma palavra sadia. E o pão que nós recebemos aqui, ele é feito diariamente. O pastor senta no seu gabinete, prepara, estuda, lê, pesquisa. Para quê? Para trazer um alimento sólido e um alimento que venha trazer para nós os nutrientes que nós precisamos. Então, vamos estar sempre na igreja e alimentando as nossas almas, para que nós possamos, de fato, estar cuidando dela. E este cuidar
no sentido de santificar cada dia mais. E aí, é importante que se diga, não dê vazão a pensamentos maus. Por quê? Porque o pecado, ele não acontece por acontecer. Primeiro, ele chama a atenção. E aí você começa a dar vazão, você começa a calcular, e aí, de repente, daqui a pouco, você está, dentro e praticando o pecado. Então, tenhamos muito cuidado nesse sentido. E no auxílio que nós temos aqui diz, assim como a água é essencial para a vida física, Deus e a sua presença são essenciais para a vida espiritual. E, obviamente, ainda complementa e diz, e também para a máxima satisfação e plenitude em todos os aspectos da vida. Veja que agora colocou-se num bojo todas as coisas da nossa vida são realizáveis através de Deus. Nós só teremos a alegria, a satisfação, a plenitude de tudo se nós estivermos com a nossa vida arraigada no nosso Mestre, que é Cristo Jesus. E, obviamente, aquela pessoa que não sente a vontade, não sente o desejo de Deus, é porque espiritualmente está morta. Então nós temos que estar sempre buscando a presença do Senhor. E uma das melhores maneiras de buscar a face do Senhor é através da oração. Nós devemos estar orando continuamente, orando em todo o tempo. Então, são situações que nós nem precisaríamos estar relembrando, mas é bom que a gente o faça para que nós possamos, nessa vida odierna, muito corrida, que a gente acha o dia pequeno, porque tem tantos afazeres e muitas vezes a gente acaba se esquecendo do essencial, da essência da nossa vida, que é a presença de Deus sempre conosco. E para que nós possamos tê-la, nós precisamos estar o buscando de todo o coração e buscando sempre. O item 2, a natureza da alma, a imaterialidade e imortalidade da mesma, tá? Distinção das substâncias. O texto de Mateus 10 e 28, que é o que está no texto áureo, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Tanto é verdade que foi utilizada como texto áureo. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique, ou seja, de nossa alma. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e imaterial. É aquilo que nós já falamos. Uma parte tangível, é uma parte visível que nós temos, que é o corpo, que é composto do pó da terra. E é por isso que lá em Eclesiastes diz que a alma e o espírito voltam a Deus, mas o corpo volta ao pó. Por quê? Porque ele do pó foi formado, então ele volta, obviamente, ao pó. Mas aí, nas suas entrelinhas, já deixa muito bem claro que a alma e o espírito foram criados por Deus. E este volta a Deus. Então, é aquela mesma situação. Assim, bem rápido, mas dizendo, dê a César o que é de César. Ao pó, o que é pó, e a Deus, o que é, na realidade, o que ele fez. A outra parte é a intangível, ou seja, aquilo que a gente não pode ver, que é a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Então não adianta o homem, muitas vezes, na sua agonia e pela ação demoníaca, muitas vezes ele acaba tirando a sua própria vida, achando que o tirar a sua vida vai resolver os problemas. Não, ele vai tirar de circulação apenas o corpo, mas a alma e o espírito ele não vai tirar de circulação. Então o homem
ele não pode matar a alma, não pode matar o espírito. Ele tira a vida apenas do corpo e nada mais do que isso. Então, quando nós falamos que isso é uma ação demoníaca, porque incute na mente do homem que se ele de fato morrer, acabou-se os problemas. Mas, muito pelo contrário, talvez aí que está começando o problema, e começa um problema eterno, né? Então, esse pensamento, ele é um pensamento de fato demoníaco e que, infelizmente, né, pastor, eu acho que tem acontecido muito até mesmo dentro das igrejas. Tem acontecido muito, mas é por isso que nós sempre falamos, temos que estar sempre buscando a Deus. Porque a gente vai se envolvendo, quando eu falo isso, amados, que a gente vai se envolvendo com a nossa vida, com o nosso corre-corre, que se torna tão um ciclo vicioso que você esquece de ler a Bíblia. Você pega a Bíblia no domingo de manhã, vem para a igreja, ou talvez no domingo à noite, vem para a igreja, volta, coloca ela lá, passa a semana inteira sem nem tocar nela. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E aí nós escondemos atrás do não ter tempo. Nós sempre, o ser humano sempre procura uma desculpa. Ele sempre diz, não tive tempo hoje. Por que você não leu? Não, porque eu não tive tempo. Por que você não fez o culto doméstico? Não tive tempo. Eu já levantei correndo. Amados, tempo é nós que fazemos. Ninguém tem tempo. Cada um de nós, não adianta a gente olhar para a vida, eu olho para a vida do JB, um exemplo, desculpa usar teu nome, mas eu olho para a vida do JB, nossa, é mil maravilhas, né? Ótimo, tal, tranquilo. Vai viver o que ele vive, o corre-corre dele. Então, assim, é o corre-corre de cada um de nós. Mas nós precisamos tirar um tempo para que nós possamos, de fato, alimentar a nossa alma. E este alimentar, amados, eu sempre digo, não é só lendo, não. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra. Não é importante que você leia 5, 10 capítulos, não. De repente é importante você ler um versículo, mas que você faça uma reflexão, de fato, do que você está lendo. Para que você tire uma lição para a sua vida, para que você possa viver isto diariamente. E isto é alimentar a nossa alma. Por quê? Porque nós estamos na nossa casa, nós temos a Bíblia, nós temos o conhecimento, porque Deus nos deu este conhecimento. Então não vamos ficar só, né, nas palavras aqui, né, proferidas na igreja, mas que nós buscamos também. Mas eu leio em casa e vou estudar e muitas vezes não entendo. Mas é justamente para isso que é importante, você traz essa dúvida ao pastor e pergunta, pastor, eu li isso aqui essa semana e eu não entendi, me tire dúvidas sobre isso. E obviamente ele vai estar tirando as nossas dúvidas. Então isso é importante que nós tenhamos este cuidado, tá? E embaixo sobre essa situação, nós olhando para as escrituras, nós vamos ver a alma ora representada e ora o espírito representado. Isso está desde o início eu venho falando sobre isso, que a Bíblia muitas vezes fala de alma e espírito junto, muitas vezes fala da alma se referindo à vida e assim por diante. Nós temos aqui algumas referências, no entanto nós já o falamos, que é respondendo à pergunta do irmão, que é a questão de Tiago 2:26 e também lá de Apocalipse, quando vem falando das almas debaixo do altar. Adiante nós temos a imaterialidade e responsabilidade de pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Então, amados, é interessante a gente notar que estas heresias que se incutem, tentam incutir na realidade, na mente do ser humano hoje, elas não surgiram agora. Elas surgiram lá há muito tempo atrás, na antiguidade, tá? Hoje, em tempos modernos, nós temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, aquilo que nós já falamos, né? E isto, para o ser humano, é muito fácil. Por quê? Não, então eu posso viver uma vida de regalias, como assim se diz. Eu posso viver
do jeito que eu quiser, ao meu bel prazer, eu posso estar vivendo de qualquer forma. Por quê? Porque o corpo é só matéria. Mas, na realidade, nós sabemos que não é. E, para isso, vamos para a questão de Atos 3 e 19, que a gente possa estar, através da Bíblia, reafirmando Atos 3 e 19. E a revista traz esta referência. Veja o que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha o quanto este versículo ele é completo. Primeiro, arrepender. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Não adianta alguém vir mostrando um atalho, dizendo, olha, este atalho aqui também leva a Deus. Não é verdade. Não é verdade. Então nós precisamos arrepender. Depois nós temos que converter. O que é converter? É deixar de lado esses pecados, para que eles possam ser apagados, tá? E venham assim os tempos de refrigério. Mas esse tempo de refrigério só vem pela presença do Senhor. Se não tiver a presença do Senhor em nossa vida, não teremos refrigério para a nossa alma. Nós não teremos paz. Esse desejo é da alma. É o desejo da alma. E é por isso que eu disse, aquele que não sente esse desejo, espiritualmente está morto. Não tem meio termo. Eu não posso vir aqui e dizer, não, é porque... Não tenho porquê. É como na matemática, ou é ou deixa de é. Ou estar certo ou está errado. Não tem meio termo, né? Então, assim é aqui. Este desejo de ter a presença do Senhor é a nossa alma. É ela que sente este desejo, essa vontade, essa ansiedade de estar na presença do Senhor. É por isso que nós devemos sempre estar buscando a vontade do Senhor em nossa vida. Irmãos, o tempo acabou. Materialismo e teologia. Eu gostaria apenas de pegar uma pequena parte lá embaixo, porém, se faz necessário para que os irmãos entendam, vamos ler o início aqui. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia. Tá? Não vamos entrar nessas questões, porque eu acho que os irmãos já o conhecem. Tá? Principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. Então, onde a igreja ela busca de fato a prática correta. E no campo católico inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas alimentam as concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo. Então, devemos refutá-las de uma forma, de uma vez por todas, na realidade. E aí o comentarista diz, toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático. Tá? Independentemente do viés que assuma. Então, tudo aquilo que vier através de um ensino, através de uma pregação, que venha tirar Deus do foco, tirar Deus, né? Ou seja, em outras palavras, destronar Deus e querer colocar o homem, porque hoje o homem, como sendo egocêntrico, o eu é o que domina, o egocentrismo fala muito alto, o homem, ele quer ser Deus. Ele se tornou, ele chegou a uma posição, ele se acha tão importante que ele questiona Deus, que Deus tem que fazer a vontade dele, não é ele fazer a vontade de Deus, é Deus fazer a vontade dele e assim por diante. Né? Inventar o homem qualquer coisa. Sim. Colocar todos os qualquer coisa, menos no próprio homem. Menos no próprio homem. Aí diz, não, é porque veem os pecados como sendo a sociedade. E aí, ou seja,
não vou entrar na questão política aqui, mas assim, vem a questão de que aí já é a questão de estar sendo refém, né, de uma coisa. Então, os irmãos sabem do que eu estou falando, né, de estar invertendo, torcendo a realidade, né? E assim, talvez alguém não sabe, mas quando é o cúmulo do absurdo quando alguém na posição que nós vimos, uma pessoa dizer que os traficantes são refém dos usuários. Irmãos, olha a situação de que nós chegamos. Tá? Então, uma situação assim que a gente nem tem como falar alguma coisa, porque a gente sabe do erro e das situações que estão acontecendo no nosso Brasil. Então é muito preocupante. E aí o homem, ele acaba querendo, quando eu disse que o homem ele se esconde atrás de alguma coisa, e aí ele sempre quer tirar, como o pastor acabou de dizer, ele quer sempre tirar o foco de que a culpa não foi dele. E isso é nato. Não vamos longe. Alguém está na igreja, de repente ele se distancia, aí o pastor vai conversar com ele. O que foi que aconteceu? Não, é porque o fulano de tal, o irmão fulano, falou alguma coisa, tal. Ou seja, é a natureza do ser humano querer se esquivar, não querer assumir e querer jogar a culpa no outro. A culpa é do fulano, porque ele me fez isso, ele fez uma ação lá que eu não gostei, eu fui sentado do lado dele e parece que ele fez cara feia, que ele fez isso, então por isso eu não fui mais na igreja. Ou seja, ele quer tirar dele a responsabilidade para jogar no outro. E isso é nato do ser humano. Tá? Mas nós temos que ter a certeza e a plena convicção de que somos firmes e convictos na palavra do Senhor. Vamos aqui para o terceiro item, a alma agora renovada. Obviamente, amados, não dá tempo da gente pormenorizar muito, o tempo é pequeno, então não dá para a gente ficar muito tempo num item. No entanto, a gente está trazendo uma luz, como eu disse aos amados irmãos, no decorrer dessas 4 lições posteriores, que é a lição 6, 7, 8 e 9, nós ainda continuaremos aprendendo sobre a alma, e aí vai dar para ir tirando as dúvidas, né, sanando as mesmas. A alma renovada e submissa a Deus. Veja, a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Amados, agora aqui joga por terra essa questão de eu esconder atrás de alguém. Olha o que o comentarista colocou, que o destino eterno da nossa alma depende de como eu cuido da minha alma. Sou eu que vou cuidar, sou eu que vou prestar conta depois. Não é o pastor. O pastor está para ensinar o caminho correto, o caminho que se leva a Deus. Mas a preparação é minha. Eu que tenho que preparar a minha alma para o encontro com Deus. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Isso é o que nós comentamos e sempre falamos da questão de alguns distúrbios que a sociedade odierna está tendo, talvez pelo grande acúmulo das coisas, e aí a gente vai vendo que a depressão, ela tem, obviamente, não estou dizendo que a depressão que foi criada agora. Ela pode ser descoberta com esse nome agora, mas desde o início já existia. No entanto, hoje, o grau e o número de pessoas depressivas são grandes. Aí entra também um pré-requisito. Não quer dizer que crente também não entre em depressão, tá? Então é bom a gente, não vamos entrar nesse mérito, mas é bom a gente fazer essa explicação. No entanto, a questão da ansiedade é um dos pré-requisitos que leva à depressão. E para que nós venhamos aplacar a ansiedade, nós precisamos
dobrar os nossos joelhos e estar sempre orando. Quando eu disse dobrar os nossos joelhos, não quer dizer esta posição tão somente de se ajoelhar, mas é de estar, de fato, debaixo da presença do Senhor, de estar orando e buscando a Ele em todo o tempo. Tem algumas referências, nós não vamos ler porque o tempo não nos permite. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Tá? É aquilo que nós já comentamos, que nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. E principalmente com os nossos pensamentos. Porque hoje, na esfera social, nós temos as redes sociais que infiltram de uma forma ou de outra, infiltra na vida do ser humano e traz essa preocupação muito grande para as nossas igrejas. Então, a nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Não podemos dizer que não venha pensamentos maus na nossa cabeça. Você não pode dar vazão, é você alimentar este pensamento. Quando este pensamento vier, o refuta e pense em coisas que edificam. Tá? Então, nós temos sempre que estar atentos ao que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Tá? Os nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. E é por isso que muitas pessoas estão doentes. Estão doentes espiritualmente falando. Por quê? Porque acabam lendo, vendo e participando daquilo que não agrada ao Senhor. Então nós precisamos sempre da purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Tá? Então, que nós tenhamos a consciência de que é nós que temos que estar cuidando da nossa alma. Lembrando que esta alma ela é imortal e que nós precisamos estar sempre debaixo das potentes mãos de Deus.